O ECA, no seu artigo 19, dispõe que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, e, excepcionalmente, em uma família substituta. Nesse sentido, a permanência deles em instituições de acolhimento ou de internação, quando necessária, deve ser a mais breve possível. Por isso, a fiscalização e a revisão da necessidade dessas medidas judiciais deve ser periódica. Uma das ferramentas importantes nessa tarefa é a audiência concentrada. Mas como esse tipo de audiência pode ajudar na reintegração de uma criança à sua família de origem ou a encontrar uma família substituta? E também como a audiência concentrada pode ajudar para que um jovem cumpra sua medida socioeducativa no menor tempo possível? É o tema do nosso Conexão Justiça de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Francis Silvio Rodrigues e este é o Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O nosso tema de hoje é a audiência concentrada. E para nos explicar como elas funcionam, recebemos aqui no nosso programa o Dr. Mauro Ferrandin, que é o juiz corregedor do nosso Poder Judiciário catarinense, e o promotor de Justiça, João Luiz de Carvalho Botega, que é coordenador do Centro de Apoio de Infância e Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina. Eu vou começar falando com o Dr. Mauro, mas também volto essa pergunta também para o Dr. João. Dr. Mauro, por que a audiência concentrada é tão especial e no que ela difere das audiências comuns, audiências judiciais comuns, que a gente tem aí no dia a dia no nosso judiciário? Boa tarde, Dr. João. Boa tarde, Francis. Boa tarde aos espectadores. A audiência concentrada é um instrumento, uma ferramenta de suma importância para todo o juiz da área da infância e juventude e todos os atores desse sistema infanto-juvenil para avaliar qual é a medida que está sendo aplicada e qual é a qualidade desta medida que está sendo aplicada ao jovem que está institucionalizado ou está abrigado numa família que não é a dele, não é a natural. Por quê? Como você bem disse no início deste programa, a família é o local essencial, o único local que deve estar a criança e o adolescente, porque é o seio da família onde que ele vai ser criado, educado, para falar a língua dos jovens, onde vão ser baixados todos os aplicativos para que esse jovem, essa criança se desenvolva, esse jovem se torne um adulto que enfrente as suas responsabilidades. Então, excepcionalmente, quando isso não acontece e essa criança não pode ficar provisoriamente, momentaneamente na família, ela é abrigada, ela é institucionalizada. E a audiência concentrada, então, serve exatamente para isso, para devolver este protagonismo à criança e ao adolescente, para que ela, com o auxílio da equipe profissional, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, consiga arregimentar ferramentas, condições, capacidades, potencialidades e voltar a este núcleo familiar, que é a prioridade absoluta esculpida na nossa Constituição. Para a gente visualizar, na verdade, o juiz, no caso o doutor, o promotor, saem do fórum e vão na instituição fazer essa audiência presencialmente, ali no tete-a-tete, no caso com as crianças, com os adolescentes, com os técnicos que fazem parte da instituição, é isso? É isso, Francis, né? Boa tarde a todos que nos assistem, agradecer o convite. A audiência concentrada, ela revolucionou a forma do acompanhamento, né, do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público, né, dos casos de acolhimento e agora também das medidas socioeducativas, né, dos casos de internação na socioeducação. E é uma audiência que não tem nada a ver com aquela audiência tradicional, né, comum, que a gente está habituado. Isso, que às vezes assiste na novela ou quem já esteve numa sala de audiência, num fórum. Na verdade, essa audiência é chamada de audiência só pelo nome, né, porque ela não é realizada em regra no fórum, ela é realizada no serviço de acolhimento ou na unidade socioeducativa, e ela é muito mais uma roda de conversa, né, é muito mais um diálogo horizontal entre o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado, né, que estiver defendendo ali a família, né, os técnicos, né, tanto do Judiciário, do Ministério Público, os técnicos do abrigo, né, os técnicos do município, o Conselho Tutelar, ou seja, todo o sistema de garantia de direitos se reúne
e olha para aquele caso individualmente e delibera de forma conjunta, né, avaliando as circunstâncias do caso, quais são as possibilidades de atendimento do interesse superior daquela criança naquele momento, por meio do seu plano individual de atendimento, e também quais são as perspectivas para esse caso, né? Considerando isso que o Dr. Mauro colocou também, e que o Francis já havia colocado, os princípios que regem, né, essas medidas, que são a excepcionalidade e a brevidade ou transitoriedade, já que toda criança tem o direito de ser criada no seio da sua família e não num abrigo. Por que esse nome, audiência concentrada? O que há de diferente nela para ter esse nome? Eu acho que concentrada, né, Dr. Mauro, porque há uma concentração de esforços, né, de todos os atores do sistema de garantia de direitos para evitar, no caso do acolhimento, né, como eu costumo falar, que essa criança fique no limbo, né, porque nós temos, então, a necessidade de muitas vezes afastar essa criança do convívio familiar por alguma situação de violação grave de direitos, né, e nesse momento, enquanto aquela família natural ou extensa não tem capacidade protetiva, essa criança tem que ficar sob responsabilidade do Estado, né? Nesse momento, nós precisamos, então, trabalhar para que, nós vamos trabalhar para que essa criança retorne para a sua família natural ou extensa, ou seja, que consigamos que aquela família supere as situações de vulnerabilidade que levaram àquele acolhimento, né? Ou, se isso não for possível, o caminho é que essa criança vá para uma família adotiva, né? A gente caminhe para a destruição do poder familiar, da família natural, e encaminhemos ela para a adoção. O que não pode, e o que infelizmente acontecia antes das audiências concentradas, né, é que não se definia a situação jurídica da criança. A criança ficava no acolhimento, esperando a definição da sua situação, ela nem retornava para a família natural e nem ia para a família adotiva. Isso prolongava os acolhimentos por muito tempo, e a audiência concentrada vem concentrar esses esforços para que isso não aconteça. E às vezes, né, doutor Mauro, me corrija se eu estiver enganado, o juiz só tinha acesso às informações da criança por meio dos relatórios periódicos, né? Ou seja, por meio de papel, sem esse contato físico, né? Exatamente isso. Em complemento ao que o Dr. João falou, talvez possa ser traduzido por uma grande roda de conversas. Imaginem que todos nós sentemos numa mesa, numa sala, né, descontraidamente para falar sobre qualquer assunto. Aqui, no caso concreto, a gente vai sentar nesta sala, e normalmente deve ser no local onde está o acolhimento, por algumas razões que a gente vai comentar mais tarde, mas a gente vai trazer aquele caso daquela criança específica, daquele acolhimento específico, e vai, em conjunto, encontrar soluções. Em conjunto até com o adolescente ou com a criança, dependendo da idade e da capacidade dele de entender o que ele está fazendo. A família também participa? O que nós temos? A família também participa, é isso, né? A família também participa. O que nós temos, então, é um conjunto de autoridades que estão ali para cada um, dentro do seu setor, oferecer o melhor serviço para aquela família. Vamos supor que temos uma criança de 10 anos que está ali abrigada, como o Dr. João disse, emergencialmente. Para ela voltar à família, para essa família se reencontrar de novo, às vezes é necessário que a família tenha um suporte do município, por exemplo. Ela não tem onde morar, ela não tem, o marido não tem, o pai, né, marido e pai não tem trabalho, a mãe desenvolve algum tipo de doença, algum vício, precisa então do atendimento no setor de saúde, ou a criança também desenvolve algum trauma, alguma doença que precisa de apoio e tratamento. Então, descobrir quais são os problemas que aquela família tem, quais são os conflitos que ela vive do modo mais rápido possível, exige a presença de vários setores. Por isso que ela é multissetorial, por isso que ela é formada por uma equipe técnica que trabalha em rede, que todos da rede devem entender o que está acontecendo. Esses dias eu e o Dr. João fizemos um encontro e eu utilizei um exemplo que me parece adequado também nesse momento para a compreensão do que é essa audiência de custódia, de concentrado. É como se eu tivesse com uma rede de pescador. Uma rede de pescador, quando eu lanço ao mar, se ela está com todos os elos bem postos, costurada, com a malha adequada ao que eu estou querendo pescar, certamente o meu lanço será bem feito e eu tenho muitas chances de coletar, de pegar uma grande quantidade de peixe. Se essa rede estiver cheia de buracos, se os nós não estiverem bem ajustados, todos os peixes poderão escapar. Então,
Nas audiências do modo tradicional, comum, nós estamos limitados aos interesses da parte. A parte de um lado e a parte do outro lado. O juiz e o promotor, via de regra, eles trabalham com esses interesses delimitados. Aqui, no sistema infanto-juvenil, o interesse principal é da criança. E como a criança diz, a Constituição diz, é a primazia, o maior, o melhor interesse da criança. E, portanto, todos esses atores que estão nessa grande roda de conversas conseguem, então, encontrar as melhores soluções. Pelo que o doutor falou, o doutor João também pode acrescentar, então, seria uma forma mais informal de tratar o processo, é isso? Exatamente, né, Francis? A ideia, e o Estatuto trazia isso desde 1990, né, e depois com as suas reformas, né, a importância do trabalho em rede e da implementação desse sistema de garantia de direitos a partir daquilo que a gente chama de princípio da incompletude institucional. Porque a Constituição Federal e o Estatuto trazem o princípio mais importante da área da infância e da adolescência, que é o princípio da proteção integral. Proteção integral exige, então, a garantia de todos os direitos da criança. Saúde, educação, assistência, profissionalização para um adolescente, cultura, esporte, lazer, enfim, todos esses direitos que essa criança tem que ter assegurado e garantido, mas que nenhuma instituição sozinha, por melhor que seja, vai conseguir assegurar. Então nós precisamos e essa é a compreensão do princípio da incompletude institucional, né? Nenhuma instituição sozinha vai resolver os problemas, e isso na área da infância fica muito claro, né? Nós precisamos desse suporte, como o Dr. Mauro colocou, da rede de proteção como um todo, para que todas essas políticas públicas possam dialogar de forma muito mais informal, sem as amarras de uma audiência judicial, que você vai ouvir uma testemunha, abre para a defesa, abre para a acusação, abre para o advogado. Não, é uma conversa mesmo, né? Claro, um diálogo orientado, mais horizontal, né? E com vistas àquilo que o próprio Estatuto estabelece também, que é a implementação dos objetivos do Plano Individual de Atendimento, o PIA. Né? Para cada criança acolhida e para cada criança ou adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, é elaborado pela equipe técnica um plano individual de atendimento. Neste plano, todas as dimensões desse plano vai ter lá acesso ao direito à educação, acesso ao direito à saúde, acesso à profissionalização, tanto da criança quanto da sua família, e PIA é plano. Né? Então esse plano vai ser discutido nessa reunião também e vai orientar então os próximos passos no melhor interesse daquela criança. Então, quando há essa audiência, é uma forma também de fiscalização se isso está sendo cumprido, até de ouvir da criança se ela tem algum questionamento, né? Porque muitas vezes a gente tem filho, sabe que às vezes a gente toma alguma medida com as crianças e com os jovens que eles nem entendem. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente sabe, hoje a pedagogia diz que a criança dificilmente ela entende o que está acontecendo. Então eu imagino que deva ter situações que vocês, numa audiência concentrada, tem que explicar efetivamente para o jovem, para a criança, por que ele está ali na instituição. É um momento pedagógico também, não? Exatamente, e acho que fica bem fácil, ou mais claro de entender isso que você está falando, Francis, sobre a seguinte ótica. As revisões são periódicas, justamente porque neste desenvolvimento, né, a criança é um ser em desenvolvimento, é um ser em construção, as coisas vão mudando rapidamente. E a velocidade dessa mudança implica também em necessidade de adaptação desse plano. Esse PIA que o Dr. João fala, ele tem que ser reconstruído e reconstruído, e adaptado e readaptado a partir da evolução da própria criança, porque ela não é estática, ela não é estanque. Os nossos filhos mudam, né? Todos os dias, por informações dele, da autoconstituição dele, que ele traz da sua educação, e pelas informações que vão sendo colocadas, aquilo que eu falei, né, os aplicativos que vão sendo colocados nessa criança a partir do mundo em que ele vive. Só que se ele está numa instituição, não é a família dele que está ali. Por isso que esta reavaliação é necessária com a participação da família, porque eu não consigo criar um plano universal. O plano vai ser igual para toda criança ou para todo adolescente. Não, ele vai ter que ser adaptado àquela criança, àquela capacidade cognitiva da criança, de acordo com as suas experiências anteriores e atuais, de acordo com a cidade. Veja o tamanho do nosso estado. Vamos supor que uma menina seja abrigada, que já é uma situação peculiar, que exige mais cuidado ainda. Quantos abrigos, né, ou instituições socioeducativas nós temos no estado para meninas? Pouquíssima. Às vezes, ou imagina, quem sabe, para ficar mais fácil, no Amazonas, né, um estado gigante,
em que para tu chegar de um lugar até a capital leva 28 dias de barco. Então, imagine uma criança tirada de um local e colocada em outro local. Só a diferença de região, de regionalismo, de costumes já é um choque tremendo para essa criança. E por isso, no momento da construção desse plano, tem que ser levado em consideração isso a partir do apoio da rede, a partir da análise individual e a partir da análise da própria família. Por isso, Francis, que existem alguns estados, em algumas experiências que são dignas de registro, em que esse dia, o dia da audiência concentrada, a semana da audiência concentrada, ela acaba sendo uma festa. As famílias são chamadas para vir aos abrigos, são recepcionadas, cria-se uma empatia, porque a família quer o adolescente de volta, quer a criança de volta em uma boa parte das vezes. Então, ela precisa participar, ela precisa entender a responsabilidade dela. O jovem também, e aí fica mais claro, né, que está internado por uma medida socioeducativa, para ele perceber que ele pode sair daquele local antes do tempo máximo fixado, ele tem que entender a responsabilidade dele. Se naquele momento ele não saiu, por alguma razão que a equipe entendeu que não poderia sair, ele sabe que daqui a 3 meses vai ter uma nova audiência concentrada. E se ele cumprir, né, junto com a equipe, junto com um plano traçado por ele, para ele, aqueles requisitos que foram colocados ali, talvez ele consiga sair na próxima vez. Então veja que é preciso entender como ela funciona, tanto pela sociedade quanto pela família, mas principalmente pelos profissionais. E aqui eu direciono aos juízes e promotores. Fazer uma audiência concentrada é se despir da toga, do terno, da gravata, né, doutor João, do processo e mergulhar, imergir num local desse, entender como funciona esse local, ver a criança, tocar na criança, né? Fisicamente você discutir isso é muito importante e dá uma outra dimensão do resultado deste abrigamento que sempre deverá ser excepcional e provisório. Como o doutor falou, então, para eu visualizar, é como se naquele dia específico da audiência concentrada, a instituição se transforma no fórum, então. Exatamente. Aquele é o local da decisão judicial, de recorrer. Por exemplo, se há uma decisão ali na audiência, uma decisão judicial, olha, tua medida vai ter que ser ampliada ou diminuída, pode ser na hora também ter um recurso. As medidas processuais também são adaptadas para esse tipo de audiência. Doutor, eu quero recorrer da minha decisão que o senhor falou aí. Há essa possibilidade? Claro que há, mas é claro que também há a sensibilidade dos operadores, né, doutor João? Em que, por exemplo, está ali, quem tem a preferência, o protagonismo, a primazia é o jovem, é a criança ou adolescente. É evidente que qualquer decisão, principalmente aquelas que podem prejudicar, podem ser objeto de recurso. E vai ser a sensibilidade do profissional que vai dizer, olha, né, nós não concordamos com essa decisão de manutenção ou de liberdade e vamos propor o recurso, mas isso vai a tempo e modo de um detalhe técnico importante. No final dessas audiências concentradas, individualmente é feita uma ata, anotado tudo o que aconteceu durante aquele dia, tudo. E também é descrito quais são os próximos passos. É evidente que essa ata será juntada no processo e dentro do prazo regulamentar os interessados poderão recorrer. Mas no dia, sim, especificamente no dia, não é aconselhável que se trave embates processuais, principalmente porque para a criança isso é algo externo, é algo que ela não consegue, sim, dependendo do caso, nem alcançar. Pode haver algum inconformismo ali na hora e para também lidar com essa situação. E a ideia, né, Francis, é que esse momento, como o Dr. Mauro coloca, seja um momento de alinhamento mesmo, né, do sistema de garantia de direitos, porque um dos princípios, né, para que o sistema funcione bem é justamente esse comprometimento, esse alinhamento conceitual. Claro que divergências são naturais, né, mas veja a diferença de você ter um processo tradicional em que chegaria, tá na hora de revisar a medida, né, vai chegar um relatório no papel,
vai vir um parecer do Ministério Público no papel, vai vir um parecer da defesa ou da Defensoria no papel e o juiz decide em gabinete. Veja a diferença desse modelo tradicional para o modelo da audiência concentrada em que todos estão, juiz, promotor, defensor, equipe técnica que fez o relatório, sentados e aí na conversa, no diálogo, né, e por isso que ele tem que ser franco, horizontal, nesse diálogo, talvez alguns ajustes de posicionamento de cada um, a gente consegue chegar no consenso e evita, inclusive, um recurso. Né? Evita que o juiz tenha que tomar uma decisão sozinho, porque essa decisão foi construída coletivamente. Aquilo que foi pactuado entre todos nós, né, e vai ser inserido no plano individual do atendimento, acaba virando uma decisão coletiva. Né? Porque esse é o melhor interesse da criança. Todos ali junto, construindo com a família, junto, construindo com a criança, nos momentos apropriados, para que a gente evite, então, essa disputa mesmo, né, de recursos, vem para o tribunal, demora meses, a criança tem pressa, né, e a gente precisa olhar para a criança. Né, então, a audiência concentrada veio justamente para evitar, inclusive, esses recursos, esses debates que, quando fica só no papel, fica distante. Né? Então, a audiência concentrada vem para facilitar isso também. É um pacto. Doutor João, vou lhe dar um exemplo, França, vou dar um exemplo bem simples que eu passei recentemente. Nós, na Corregedoria, Núcleo 5, temos a atribuição de fazer as inspeções. Então, todas as semanas, uma vez por mês, a gente vai e acompanha alguns estabelecimentos institucionais. E nós chegamos em um que havia uma criança recém-nascida que precisava daquele leite específico, que já estava terminando, era a última lata naquele dia. Qual que é o caminho tradicional? A coordenadora faz um ofício para a secretária pedindo leite. Aí não chega o leite. Aí a coordenadora faz um ofício ao processo. Esse ofício chega no cartório, o processo vai para o Ministério Público. O Ministério Público, olha, está faltando leite lá, requer o leite. Pede ao juiz, um parecer para o juiz. O juiz despacha, olha, não pode faltar leite. Oficie a secretaria para que entregue o leite. Certo. Essa tramitação demorou 10 dias, vá lá, se for muito rápido, 5 dias. Em 5 dias sem leite, uma criança de 2 meses. O que nós fizemos? Chegamos no local, passamos a mão no telefone. Secretário, por gentileza, podemos conversar? Fomos lá à secretaria, a corregedora-geral estava junto nesse dia. Na tarde, no final da tarde, estavam lá 10 latas de leite e mais outras caixas tantas sendo reservadas. Então, é esse momento conjunto, né, que é replicado numa situação dessa, que ele aparece também na audiência concentrada. E mais, nós temos um índice, o doutor João pode até falar melhor, nós temos um índice de devoluções de crianças adotadas, que é até ruim de falar isso, né? Como que a gente imagina alguém que queria tanto adotar uma criança, fica com ela um tempo e depois devolve a criança. Não quero mais a adoção. Então, isso é claro indício de que nós estamos adotando um modelo muito formalizado, baseado nos pareceres, nos laudos técnicos, mas dissociado da realidade. Falta a nós, enquanto atores desse sistema, efetivamente entrar nessa cena. Quer dizer, entrar num local de abrigo, reconhecer que essa criança está apta ou não à adoção, se esse programa foi bem implantado ou não. O doutor falou desse índice de devolução, que é uma realidade não só do nosso Poder Judiciário, mas em todo o país. Isso remete à possibilidade também da família adotante participar dessas audiências concentradas, ou seja, está cada vez mais breve possível dentro dessa realidade, acompanhar. Ela participa também da audiência concentrada, uma família que tem a pretensão de adotar aquela criança específica, para ter já esse choque de realidade, ou seja, já acompanhar isso já de início? Especificamente não, né, doutor João? Eu não conheço nenhum programa em que as famílias interessadas elas participem na audiência, mas as famílias que efetivamente podem ter alguma criança que está no processo de adoção, que está naquele estágio de adoção, eventualmente eles podem participar dessa audiência, porque os planos, a construção da forma de aproximação, principalmente naquelas idades mais elevadas, ela sofre alguns gaps, né? Não é sempre linear. Às vezes o jovem começa uma aproximação, logo tem um revés, a família precisa trabalhar com esse revés para uma nova aproximação,
e é muito, mas muito casuístico. Vai levar em consideração muitos fatores que são impossíveis de descrever. O que nós temos certo é que é necessário essa aproximação, porque é só assim, né? Só no tete-a-tete, como você disse inicialmente, né? Na presença física do juiz, da família e de toda esta rede é que você vai construir melhores os planos para esta proteção integral. Isso que eu quis falar na verdade, a família que está no procedimento de aproximação, né? Não aberto a qualquer família que tenha essa intenção de adotar de maneira aleatória. Mas que bom que há essa possibilidade. Pelo que eu entendi, a audiência concentrada, ela serve justamente para encurtar caminho também, né? Porque, pelo que está sendo tratado, ela reduz um pouco a questão do processo, uma situação que poderia demorar 10 dias e que era uma coisa de urgentíssima necessidade, se resolveu ali em 10 minutos, né? Eu imagino também que essa forma de a criança deixar de simplesmente ser um papel, um relatório, que às vezes vem para o processo, tem que o promotor se manifestar, tem prazo em dobro, né, doutor Mauro? Aí demora um tempo a mais que é necessário, então essa decisão acaba sendo tomada às vezes ali mesmo, naquela situação, né? E o detalhe fundamental, né, que às vezes passa desapercebido, o juiz, ele não tem só aquele processo, na maioria das vezes as competências são múltiplas. No estado nós só temos 19 unidades que são varas exclusivas, 19. Nós temos 111, salvo engano, um pouquinho mais no total. Então o juiz, por exemplo, hoje de manhã eu estive em Penha, que é uma comarca que será instalada amanhã, né? Será inaugurada amanhã a comarca de Penha, dissociou de Pissarra, separou. Então, Penha já começa com mais de 12 mil processos. 12 mil? Então, todas as competências? De todas as competências. Dentre essas competências, nós temos processos de réu preso, nós temos processos de medidas protetivas em favor de mulheres que também foram alvo de violência. Nós temos crimes graves que também precisam de medidas cautelares urgentes. Nós temos ações de família que discutem guarda, tutela, alimentos. Nós temos ações de cobrança de cautelares para medicamentos, né, de pessoas que precisam, sob pena de sofrer mais ainda, cirurgias. Então, é um manancial de processos em que o número de prioridades é gigante. Então, talvez, é somente quando o juiz se programa junto com a rede, uma semana, um dia, para ir lá no local que ele consegue tirar da cabeça os outros processos e dedicar especial atenção, necessária atenção a essa criança, a esse adolescente. Vou resolver essa situação. Essa semana é para isso, né? Exatamente. Porque na vara comum o juiz acaba sendo clínico geral, né? Isso aí. Então, o rolo compressor. É o rolo. Então, naquela semana ele se dedica, planeja para poder dar atenção às crianças que estão naquela instituição. Só para a gente diferenciar, porque o programa já está há bastante tempo, mas para quem está ouvindo entender. Essas audiências são, reafirmando, instituições de acolhimento, ou seja, que são para criança que estão ali numa situação temporária, longe da família, e instituição de internação, que daí envolve medidas socioeducativas, né? Isso. É importante diferenciar. Diferenciar, né? Porque o Estatuto, inclusive, traz, né, que inaugura essa diferenciação. Até o Estatuto nós não tínhamos essa diferenciação entre medida de proteção e medida de socioeducativa. Então, quem se lembra das antigas FEBEMs, né, os antigos orfanatos, enfim, isso não existe mais, né? Hoje nós temos muito claramente as medidas protetivas e o acolhimento institucional ou familiar é uma delas, que acontece quando uma criança ou um adolescente tem os seus direitos violados, ela é vítima de um tipo de violação de direitos, né, seja pela sua família, geralmente pela sua família, né, por isso que justifica o rompimento do convívio familiar, rompimento desse direito que ele tem de conviver na sua família e na sua comunidade e ir para o acolhimento. E no caso da socioeducação, né, de medidas socioeducativas, elas são aplicadas também pelo juiz, nos dois casos, mas no caso da medida socioeducativa é quando o adolescente cometeu um ato infracional, né? Então ele está recebendo uma medida sancionatória do Estado, que não tem caráter puramente punitivo, não é uma pena, né? É uma medida socioeducativa, que tem um caráter responsabilizador, mas também ressocializador de reintegração social desse adolescente. Mas a lógica é a mesma, porque ninguém quer que esse adolescente permaneça de forma indefinida, seja no abrigo, seja numa unidade socioeducativa. Então, essa lógica da audiência concentrada que se iniciou lá no acolhimento, lá com os abrigos ou com as famílias acolhedoras, né?
ela foi transportada mais recentemente, porque funciona muito bem, Entendi. para as medidas socioeducativas também, colocando que os juízes, promotores, toda a rede, sente e avalie também a situação daquele adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa, porque ele também tem a sua medida reavaliada a cada 6 meses. Bom, nesses 6 meses, olhando para trás, prospectivamente, o que foi feito, né, e o que pode ser feito. O que falta para ele cumprir os seus objetivos, o seu plano individual de atendimento, que a gente possa considerar que esse adolescente está apto a retornar ao convívio social. É isso que é discutido nesta audiência concentrada da socioeducação, das medidas socioeducativas. Mas a lógica que está por detrás, né, os alicerces que fundamentam essas audiências concentradas, seja no acolhimento, seja na socioeducação, são as mesmas. O Dr. João falou em 6 meses, o Dr. Mauro falou em 3. Essa periodicidade, como é que ela funciona? Quando acaba uma audiência concentrada, olha, nosso próximo encontro é daqui a um certo tempo. O que a legislação estabelece? Há esse prazo máximo para esse retorno? E qual seria o prazo adequado? Bom, os acolhimentos, né, por lei, devem ser revisados a cada 3 meses. Né? Mas a orientação, né, a recomendação do CNJ, que é o que fundamenta, né, as audiências concentradas, estabelecem que elas devem ser feitas semestralmente. Então, como que funciona? Né? No caso do acolhimento, acontece a audiência concentrada, é feito um planejamento para 3 ou 6 meses, para acompanhar aquele caso, né, para continuar o acompanhamento daquele caso. Nesse período de 3 meses, quando vence os primeiros 3 meses, é feito daquele formato tradicional, relatório e uma avaliação feita pelo Ministério Público, né, e pelo magistrado ou pela magistrada. Mais 3 meses, temos uma nova audiência concentrada. Claro que esses cenários são sempre dinâmicos, né? Então não vamos aguardar os 6 meses, por exemplo, para reintegrar a família. Não vamos aguardar a audiência concentrada para reintegrar aquela criança naquela família. Se no meio desses 3 ou 6 meses estiver comprovado de que já está no momento de fazer a reintegração familiar ou de encaminhar aquela criança para adoção, o juiz vai tomar essa decisão a qualquer momento. Né? A audiência concentrada ela vem para facilitar esse processo e colocar esses marcos temporais. Olha, a gente precisa sentar, conversar pelo menos a cada 6 meses sobre as crianças que estão em acolhimento. No caso das medidas socioeducativas, a revisão é semestral. Então não tem essa... Porque isso foi uma mudança mais recente do Estatuto, que reduziu a revelação que era semestral no acolhimento para trimestral. E no caso da socioeducação, sempre foi semestral e continua sendo semestral. Então as audiências concentradas são os momentos de revisão das medidas também. Doutor Mauro, é um momento também não só para fiscalizar a aplicação da medida judicial, mas também, de certa forma, dar aquela fiscalizada na própria instituição? Olhar como é que está, né, como é que está essa situação, como é que a instituição, os técnicos estão tratando a criança, porque também é um momento que a criança pode falar, olha, eu estou sendo maltratada, está faltando comida, apanhei, né? Entendeu? Você identificou bem, Francis, você identificou bem, não são poucos as denúncias de maus tratos ou de baixa qualidade no atendimento, nos programas ofertados, por várias razões, né? A pandemia causou muitos problemas, inclusive agravou muitas situações. Muitos municípios têm problemas financeiros. Nós temos diferentes formas de gerir estas instituições, algumas privadas, outras por parcerias, outras mistas. Então, é justamente a partir desta presença obrigatória do juiz e do promotor, nós temos obrigações institucionais, que a gente pode, nesse conhecimento da instituição, que, olha, virá alguém aqui a cada 6 meses, é que se pode manter a lisura no tratamento e na aplicação desses programas. Não são poucos, repito, os casos em que a gente encontra pessoas não formadas para atender, poucas pessoas para atender e, quando não, denúncias apontando abusos. Nós temos alguns processos tramitando em Santa Catarina, graves, inclusive, que foram relatados após a adoção. E temos casos em que, às vezes, as crianças e adolescentes são submetidas àquela situação e ficam ali subjugadas por pessoas mal intencionadas que podem estar dentro dessas instituições. Um dos índices interessantes também de relembrar é o índice de suicídio. Várias instituições registram tentativas de suicídios por adolescente e não tenha dúvida, esse comportamento, né, para além da questão do tempo, hoje o mundo está muito mudado, o mundo volátil, né? Nós temos uma
uma incompreensão até por parte dos jovens de como fazer, aonde ir, quem imitar, uma família sem base ou também com dificuldades de todas as ordens, desde financeira até a emocional. Então, dentro de um ambiente onde não é fiscalizado, onde não o Estado, através do Poder Judiciário, através do Ministério Público, não chega, é um ambiente propício para que essas situações se agravem ainda mais. E isso também seria, então, a segunda ideia de levar essa audiência, esse modelo de reunião, para dentro dos estabelecimentos. O doutor falou um tema importante, né? Porque às vezes a criança está ali, se sente desamparada e pode eventualmente tentar alguma solução, que não é solução, né? Para o caso dela. Mas, de certa forma, é por isso que eu acho que vocês demonstraram bem essa importância de levar o judiciário, de levar o Ministério Público para dentro da realidade institucional, né? Francis, só para reforçar, né, essa constatação direta da realidade do membro do Ministério Público ou do magistrado, né, ou da magistrada, é fundamental que, embora o foco da audiência concentrada seja a criança, inevitavelmente, naturalmente, quando o juiz e o promotor ocupam esse espaço, eles vão identificar essas demandas, né, que muitas vezes não chegam no processo, porque o processo trabalha a criança, né? Mas nós temos por detrás disso uma instituição, seja socioeducativa ou seja de acolhimento, que tem regramentos, né, que devem ser cumpridos também, porque estão inseridos em políticas públicas, que têm leis, normativas, resoluções que devem ser cumpridas. Então, muitas vezes... verbas. Recebimento de verbas, repasse de verbas, né? Então, seja numa coisa mais simples, né? O juiz chega lá, o promotor chega na unidade socioeducativa e verifica que tem uma goteira, por exemplo, no acolhimento, né? Ou que tem uma falta de estrutura adequada, ou que falta pessoal adequado. Então, esse momento também serve para isso, embora os juízes e promotores também visitem esses espaços num outro momento para fazer uma fiscalização do ambiente e da estrutura específica para isso. Mas não deixa de aproveitar também, não deixa de aproveitar para mostrar esse que está presente, né? Inclusive para avaliar a qualidade do serviço que está sendo prestado para essas crianças, né? Porque você faz audiência concentrada e se estabeleceu lá os objetivos. Olha, nós vamos trabalhar então para conseguir uma vaga de jovem aprendiz para aquele adolescente que está acolhido, né? Ou para aquele adolescente que está em internação. Pô, passou 6 meses e nada foi feito? Quer dizer, não é culpa do adolescente isso, né? Sim. De quem é a responsabilidade? Quem é a responsabilidade é o guardião daquela criança, daquele adolescente que está em acolhimento. É da instituição, né? Então, podemos verificar, por exemplo, que há uma fragilidade técnica da equipe, do serviço de acolhimento, da equipe técnica, que tem que ter um psicólogo, um assistente social, os cuidadores, no caso do acolhimento, e isso pode ser, então, apontado também e corrigido na audiência concentrada ou em outros momentos também, até em outros processos. Pelo que eu entendi. Se me der um segundo só para dizer algo que é muito importante. Mas ainda que tudo isso que a gente comentou nessa última rodada, né, que a instituição tenha a melhor qualificação técnica, a melhor qualificação estrutural, que a criança esteja bem recebida, que ela chegue no local e, diferentemente às vezes da casa dela, lá ela tem uma cama, um lençol limpo, um quarto, bonecas, brinquedos, ainda assim ela não pode acreditar que aquilo ali é a casa dela. Sim. Ela tem que entender que aquilo ali, ela não tem que entender, nós temos que entender que este serviço que precisa ser de excelência, precisa ser no menor tempo possível. Ela não pode acreditar como acontece às vezes. Às vezes eu já vi algumas crianças que foram no final de semana passear com a família ou tentaram ser incluídas num projeto de adoção e estão no estágio de convivência, quando elas voltam, agora voltei para minha casa, tenho a minha cama. Não. Entendi. Quando isso acontecer, algo está mal e nós estamos falhando. Como nós falamos desde o início do programa, né? Essa internação, essa permanência da criança na instituição, do jovem, tem que ser a menor possível e daí o papel da audiência concentrada. Parece que também é uma questão de se manter a justiça presente, né? Nessas instituições e nesse momento da vida da criança e adolescente. Agora, doutor Mauro, eu imagino, como o doutor falou, tem as questões das varas comuns, que o juiz é um clínico geral que tem que atender várias situações. O promotor também, nas varas comuns, também é um clínico geral, tem que cuidar da parte criminal, parte civil, família, criança, bancário e falência, recuperação judicial, ou seja, é um mundo em si. Então, eu imagino que ainda precisa
formar também os juízes para esse tipo de audiência? Porque o que nós vimos nesse programa hoje é que é uma situação importante, mas que demanda também uma humanização, um processo de humanização do juiz, para que ele vá lá, para que ele nessa semana se desligue um pouco do fórum e dedique a vida dele para resolver aquela situação, tenha esse desprendimento que muitas vezes para o juiz não é fácil, porque, por exemplo, essa comarca que o doutor falou aí, Penha, o juiz que está lá já começa com 12.500 processos, o promotor também. Então é difícil para ele poder separar na agenda dele e falar, olha, essa semana eu vou me dedicar à instituição, mas os processos estão chegando. Então há um aperfeiçoamento que tem que ser feito, e nisso o Tribunal de Justiça tem trabalhado, né? Tanto é que temos um curso aí a ser ofertado nos próximos dias, é isso, doutor? Sim, pensando exatamente nessa capacitação permanente, né, e na necessidade dos profissionais que trabalham, e eu chamo sempre de atores jurídicos, né, não operadores, atores no sentido de envolvidos na cena, né, que está acontecendo, aqui com mais ênfase ainda, o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria e o Núcleo 5, desenvolveram um projeto que começa agora no dia 26 de agosto. Nós teremos um workshop Audiências Concentradas, que será oferecido a todos os magistrados com competência na área da infância e juventude, e mais 2 servidores, um assistente social e um psicólogo ou um chefe de cartório, que estarão presencialmente no Tribunal de Justiça para essa capacitação, para a gente realizar em outubro, em uma das semanas de outubro, talvez na terceira semana, a Semana de Audiência Concentrada. E aí implantar como um programa permanente do Tribunal de Justiça estas semanas de audiências concentradas. O doutor João falou muito bem, nós temos um regramento que exige, né, a revisão trimestral e as audiências concentradas semestrais no socioeducativo, e nós temos provimentos que estabelecem como os meses de abril e outubro, né, doutor, ou maio e setembro, a possibilidade de realização desses atos, justamente porque nós precisamos também criar programas, criar estatísticas, avaliar os programas aplicados e, portanto, em Santa Catarina, a partir da capacitação de agosto, em outubro nós estaremos, então, com todos os juízes preparados, humanizados, como você usou bem a palavra, para a gente dar esse protagonismo à proteção da criança e do adolescente. Para a gente atualizar, pode continuar, doutor. Eu só queria falar um detalhe muito breve só, porque a gente fala muito, né, na área da infância de justiça adaptada ou justiça amigável. O que significa isso, né? Significa que não é a criança que tem que se adaptar à justiça tradicional, ao sistema de justiça tradicional, mas sim o sistema de justiça que tem que se adaptar para ser amigável para aquela criança. Então a audiência concentrada vem para materializar também esse princípio, né? Para aproximar, né, humanizar, né, todo esse trabalho. E, de fato, a formação é fundamental, né, porque nem todos os juízes não têm, né, têm essa competência ampla e nem todos têm a formação específica. Na nossa graduação não nos prepara para essa audiência concentrada. Então, essa formação é fundamental e transformar, de fato, essa justiça amigável para a criança e para o adolescente. Abrindo um parênteses aqui, nós tivemos a pandemia que revolucionou o nosso sistema de como fazer audiência. A gente começou a fazer audiência virtual, a intimação para o WhatsApp, porque foi necessário, e isso acabou vendo que era uma ferramenta bastante útil, né? Mas, por exemplo, nesse caso, me parece que a audiência virtual não é cabível, porque o que importa mesmo é que o juiz, que é o promotor, esteja lá na instituição junto com a criança, os pais, para fazer isso, como a gente falou, né, no tete-a-tete, no presencial, né? Então parece que de todas as audiências, a que fundamentalmente tem que ser presencial e na instituição é a audiência concentrada, né? Não cabe aí a virtual, né? Até as últimas orientações, elas autorizaram, né, neste momento de pandemia, a realização virtual, porque é melhor ter virtual do que não ter nenhuma. Mas agora este momento passou e é necessário, então, que o juiz retorne às suas atividades dentro do fórum, especificamente nesses casos sensíveis. Não há como você identificar qual é o melhor programa a ser aplicado naquele caso concreto, sem você conhecer a rede, conhecer o local e, principalmente, conhecer a criança ou adolescente que está envolvido nesse processo. Deixa eu só dar um exemplo para concretizar isso que a gente vem falando. Quando eu fui promotor de justiça na comarca de Ascurra, ali perto de Blumenau, nós não tínhamos abrigo, serviço de acolhimento nessa comarca. Uma comarca pequena, né? Hoje tem uma família acolhedora muito bem estruturada, mas na época que eu passei lá,
eu comecei esse projeto da família acolhedora, mas não havia, né, esse serviço naquele momento. Nós tínhamos uma criança acolhida que estava em Rio do Sul, no serviço de Rio do Sul, né? Toda a audiência concentrada, saímos eu e a juíza de Ascurra, íamos de carro até Rio do Sul, íamos lá no abrigo de Rio do Sul, e era um momento muito importante para o próprio adolescente que estava lá acolhido. Ele relatava isso para a gente, para a equipe técnica, como ele se sentia valorizado de saber que o juiz e o promotor do processo dele estavam saindo da sua comarca para ir até a comarca vizinha, né, de Rio do Sul, para poder fazer a audiência concentrada. Então, mostra bem a importância, né, desse momento, não só para o sistema de garantia, mas também para a criança, até subjetivamente, né, até questões de saúde mental que podem ser avaliadas nesse momento também da audiência concentrada. E do comprometimento dela de cumprir o que foi pactuado ali na audiência, né, porque ela se sente importante, ou seja, daqui a 3 meses eles vão voltar e eu tenho que fazer o dever de casa, né, vamos dizer assim, né. Eu só queria reiterar que o Dr. Mauro falou do curso ali em final de agosto e início das atividades em outubro. Como esse vídeo posteriormente vai para o YouTube, a pessoa pode assistir mais tarde. Estamos falando isso de 2022. Mas eventualmente esse curso aí, ele fica também no nossa página do tribunal, né, doutor? Há essa possibilidade. Então quem tiver interesse, está assistindo nosso programa, pode procurar no nosso site que vai ver ali os vídeos sobre o curso, né? Vai ser disponibilizado, é isso? Com certeza. Esse curso do dia 26 vai ser ministrado por 2 colegas do Paraná, a doutora Carta Festa e o doutor Rodrigo Dias. Ele vai ficar disponível no canal do YouTube. Aliás, numa parceria institucional via o doutor João, nós conseguimos vagas para o Ministério Público e também com a doutora Diana, vagas para a Defensoria Pública presenciais, mas também será aberto ao YouTube para toda a rede participar desse treinamento, que vai ser uma capacitação belíssima, a primeira no Estado, que institui esse programa permanente que está de realização de audiências concentradas disponível no canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Então, o público, de maneira geral, que tiver interesse, é só acessar o nosso site ali do Tribunal de Justiça e procurar ali o vídeo do curso. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de participar aqui do nosso programa, pelos esclarecimentos. Aprendi muito, isso é importante, sobre a audiência concentrada. Confesso que mesmo trabalhando no judiciário, era um tema que eu não era familiarizado. Então aprendi muito hoje. Quem assistiu o vídeo também deve ter aprendido muitos detalhes e da importância da audiência concentrada. Obrigado pela participação. E o nosso programa fica por aqui. Se você gostou do tema de hoje, então não esqueça, compartilhe o vídeo e se inscreva também no canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lembrando que o Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O objetivo é sempre trazer aqui convidados especiais para nos esclarecer assuntos importantes na área da justiça e cidadania. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!